Olá! No programa de hoje falaremos sobre as novas perspectivas para 2015, especialmente naquilo que tange as relações fiscais e trabalhistas. A primeira delas é relativa à nova regulamentação das regras do COAF, que estabelece que os contabilistas devem noticiar ao Executivo Federal, noticiar ao COAF indícios de sonegação, indícios de corrupção. Por ser extremamente subjetivo o conceito de indício de sonegação, a própria regulamentação do COAF e do CFC traz algumas regras do que deve ser noticiado ao Fisco Federal, dentre as quais a movimentação em espécie acima de R$30 mil. Portanto, se um determinado contribuinte, pequena ou média empresa, fizer uma transação em espécie com valores acima de R$30 mil, o contabilista ficará obrigado a informar isso ao COAF, informar isso à Receita Federal. Trata-se de uma nova regulamentação, uma nova relação entre contabilistas e os empresários. Para as empresas que não tiveram nenhum indício de corrupção, nenhum indício de operação suspeita, os contabilistas deverão, até 31 de janeiro, informar o fisco a conformidade em relação à lei, ou seja, os contabilistas devem declarar ao fisco que seus clientes não incorreram em nenhuma regra em tese relativa à corrupção ou à sonegação. O prazo vence em 31 de janeiro. Muito bem. Uma segunda relação que acaba mudando muito em 2015 é o tão esperado E-Social. Decididamente, o E-Social começará a viger em 2015, não se sabe ainda exatamente o período, não se sabe exatamente o momento. A regulamentação que hoje existe determina que o Fisco Federal, o SPED, disponibilizará uma situação, um ambiente de testes, e depois de 6 meses contado da disponibilização, o prazo começa então a ser seguido. Ou seja, 6 meses após estar disponível, começa a viger em definitivo o E-Social. E-Social, já falamos em outros programas, mudará completamente a relação entre empresas e o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e até mesmo em relação aos próprios colaboradores. A folha de pagamento passará a ser digitalizada e feita no ambiente online, mudando completamente as relações que hoje existem. Outra relação que sofrerá incrível modificação em 2015 é relativa à terceirização. Está sob julgamento no STF uma ação que será um leading case, será um caso que disciplinará todos os processos semelhantes, a possibilidade de terceirizar mão de obra na atividade fim. Portanto, as empresas, e não são poucas, que usam as chamadas pessoas jurídicas, sofrerão uma grande transformação na relação diante desse julgamento que está por acontecer. Acredita-se que no primeiro semestre haverá o posicionamento do STF em relação a isso. Sendo favorável a possibilidade de terceirização, muito possivelmente o governo irá regulamentar essa forma de contrato de trabalho. Sendo a decisão desfavorável à possibilidade da terceirização, haverá uma grande situação de insegurança jurídica, de incerteza jurídica, tendo em vista que, no mais das vezes, a pejotização acaba trazendo ganhos tributários para os dois lados, que serão efetivamente combatidos pelo Ministério Público do Trabalho. Já existem em andamento alguns projetos de lei disciplinando a forma de terceirização, mas acreditamos que isso tudo será tratado durante esse exercício. Hoje, o que temos é uma posição rigorosamente incerta e rigorosamente insegura para os dois lados. Por fim, a mais aguardada mudança, ou a mais próxima dessas mudanças, será o pacote tributário que deverá ser anunciado ainda antes do Carnaval. Bem sabemos que já no apagar das luzes de 2014, houve uma mini reforma previdenciária que afetou por demais os benefícios dos segurados.
No que tange às empresas, a principal alteração foi a mudança do pagamento por acidente do trabalho, no pagamento por afastamento dos acidentes, que deixa de ser 15 dias e passa a ser 30. Portanto, a partir de agora, qualquer acidente ou afastamento médico da empresa, ela deixa de pagar os primeiros 15 dias, tendo que assumir 30. Então, o dobro do tempo, o dobro do custo que as empresas passam a ter de assumir. Para o segurado, houve uma série de perda de benefícios, como por exemplo, acidente por morte, como por exemplo, benefícios de afastamento do cônjuge e em especial do seguro-desemprego. O Poder Executivo acena com a necessidade de um ajuste nas contas perto de 18 bilhões de reais no curto prazo. Isso implicará, possivelmente, uma pequena reforma tributária que unificará PIS e COFINS. Obviamente que a alíquota, que hoje é de 3,65 no lucro presumido, deverá ser elevada, como aconteceu na situação da não cumulatividade. Outros tributos deverão sofrer também algum tipo de reajuste, em especial aqueles nascidos da terceirização de mão de obra. Há quem fale que a chamada pejotização, como falamos há pouco, será onerada não mais na tabela do simples, não mais na tabela do lucro presumido, mas sim sob a ótica, sobre a alíquota de 27,5%, como se fosse uma relação de trabalho. Como se verifica, 2015 será um ano de ajustes, será um ano de sofrimento tributário para os contribuintes que já possuem uma enorme carga fiscal. Aguardemos e o debate será feito por esse canal oportunamente. Até a próxima.